por esses 10 minutinhos pra gente ter esse bate-papo, tá bom? Gente, eu vou pegar a cadeira, mas não é porque vai demorar não, tá? É só porque a gente... Acho que tem que bom, se alguém quiser contribuir com alguma forma, compartilhar, tá aberto a roda. Quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Eu acho que eu começo. Primeiro, obrigado ao Facol por ter nos abordado e aqui estamos. Parabéns pela peça. E eu só queria saber de você que foi o escritor, de onde é que veio essa inspiração, onde é que você buscou tudo isso. Porque do início até o fim eu me senti muito preso a todo o discurso e no final foi inevitável. Bom, esse texto, na verdade, um amigo meu me encomendou esse texto, ele pediu para que eu escrevesse uma história, porque ele viu o filme O Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing. Na verdade, Alan Turing foi um grande herói da Segunda Guerra Mundial, porque ele, por conta ele decodificou as mensagens dos nazistas e ele descobriu, enfim, ele foi um grande herói. E o grande prêmio que o governo deu para ele foi uma castração química porque ele era homossexual. Então, todo o legado dele foi resumido a uma castração por conta da homossexualidade dele. E aí os meus amigos ficaram muito chocados com essa história e me pediram para eu escrevesse alguma coisa relacionada à época, a pessoas que, enfim, alguma história que fosse similar. E quando eles me pediram isso, eu pensei um pouco nessa história desse escritor que fizesse muito sucesso, que quase virasse um superstar e o seu legado fosse jogado fora por conta da realidade que ele tinha. E aí eu comecei a pesquisar bastante a época, comecei a pesquisar bastante os costumes, comecei a pesquisar bastante. Eu sempre gostei muito dessa época, gostei muito quando estudava história, as revoluções de 68, eu sempre gostei muito, porque foi uma época que mudou o mundo completamente mesmo. Começou a relatos que o Vinícius até trouxe pra gente um relato de que antes mesmo de começar aqui em Paris, né, rolou as manifestações também no Brasil. Então, assim, foi um ano muito importante para várias conquistas sociais que nós tivemos. E aí eu fiquei muito inspirado com esse fator histórico e me veio essa história. E aí eu mandei o texto para eles, adoraram, mas eles não montaram a peça, então ficou engavetado, isso foi em 2019. E aí ano passado, em Brasília, eu nunca tinha ouvido essa peça, eu escrevi e deixei lá com eles, eu nunca tinha ouvido nenhum autor ler essa peça. Então eu tinha muita curiosidade de saber como que chegaria. E aí eu chamei alguns amigos para fazer uma leitura dramática, a gente leu e o resultado foi incrível. E aí a gente acabou falando... Aí o coletivo nasceu a partir da leitura, a gente assumiu, não tinha história ainda de fazer circulação internacional nem nada, mas de repente a gente desde junho está em cartaz com a peça todos os meses, assim. E aí o Luca entrou depois, ele foi o último integrante, surgiu o espetáculo. E aí a Rebeca, que é a nossa diretora, ela me chamou para fazer o papel do James, porque também eu não... É engraçado porque é uma peça que eu nunca pensei que eu poderia estar atuando no texto meu, então foi um grande presente. Alguém mais? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Pode falar críticas também, a gente aceita. Um de cada vez, gente. É interessante também falar pelo contexto social do que nós brasileiros vivemos os últimos 4 anos de retrocesso democrático, principalmente retrocesso nessas pautas sociais. E a peça veio a calhar no momento que a gente tinha aí uma grande massa da população trazendo contextos históricos que a gente achou que nunca mais ouviria. Então, falar dessa peça também pra gente é um lugar muito de dizer que pra gente ter um retrocesso basta fechar os olhos em alguns segundos, porque para acontecer as atrocidades que aconteceram não precisa de muito. A gente está vivendo aí uma onda do extremismo da direita assumindo poderes em vários lugares. A gente teve isso na América Latina, agora a esquerda está voltando a dominar, né, a política da América Latina, mas mesmo assim essa sombra ficou. E então falar sobre o espetáculo é também um ato político nosso, é uma certa
de certa maneira, a gente levantar a bandeira de conscientização sobre o assunto, não só sobre a pauta gay, enfim, mas qualquer pauta que seja relacionada à quebra dos direitos que nós temos. E eu até falo assim, se em pleno século XXI eu tenho que escrever um texto sobre defender o meu direito de amar, alguma coisa está errada, alguma coisa a gente não aprendeu. Então também é um fator que a gente sempre leva em consideração. Obrigado, Yuri. Uma pergunta que sempre surge nos debates que a gente tem feito é: por que falar de 68? Por que falar de uma época lá atrás, não falar de hoje em dia, já que a gente ainda passa por esses momentos, né? E a gente sempre gosta de mostrar como lá atrás, porque a gente vê o paralelo e como é cíclico esse movimento, assim. Então a gente consegue ver o tanto que a gente evoluiu, mas a gente consegue ver o tanto que a gente ainda precisa evoluir também. Então, pra gente, a gente no Brasil tem uma certa dificuldade, e eu já conversei com alguns portugueses, e alguns portugueses falaram, mas aqui também, assim, da gente lembrar da nossa história. Então, ele falou, por exemplo, dos nazistas. Na Alemanha eles têm um museu para falar disso. Eles têm muito vivo isso na cabeça deles, para que ninguém esqueça, para que ninguém repita. No Brasil a gente tem uma certa dificuldade de falar dessas coisas. As pessoas, não vamos falar disso, então ninguém quer saber da história da escravidão, ninguém quer saber da ditadura militar. E aí essas coisas ficam ali dormentes porque ninguém fala, ninguém relembra. E aí a gente trazer isso, fazer esse paralelo para falar, olha, aconteceu, precisamos lidar com isso e não podemos deixar com que isso volte a acontecer. Nós tivemos agora, foi 2 semanas, que em Uganda a homossexualidade passou a ser um crime com pena de morte. Então, assim, existem lugares no mundo onde as pessoas ainda estão morrendo. E aí a gente precisa falar assim, gente, precisamos visitar a nossa história para que a gente deixe que isso não aconteça mais. Então, pra gente, por exemplo, a cena da Flor, que a gente fazia ela lá no Brasil já, e depois quando chegamos aqui que a gente viu que era uma referência direta à Revolução dos Cravos que tinha aqui. Então, assim, a gente falou com os vocês, mas a Revolução dos Cravos foi justamente isso. A gente só não tocou a música dessa cena ainda porque não deu, mas a gente vai colocar a Grândola Vila Morena para tocar na hora. Porque tecnicamente a gente ainda não conseguiu, mas a gente vai colocar. E aí um português falou assim, mas as pessoas também não lembram, muitos jovens não lembram da Revolução dos Cravos. E a gente falou, poxa, é muito urgente isso, porque as coisas acabam voltando por falta de conhecimento mesmo. Né? Então, por isso a gente... Inclusive, tem jovens que celebram a ditadura, por exemplo. Sim. Quando a gente tinha um despresidente que estava no poder e falava tanto sobre torturadores que ele celebrava, tinham jovens, inclusive tem jovens políticos com uma idade bem menor do que a nossa, que estão no poder, que foram eleitos com... Tem um deputado que foi eleito, assim, foi mais... o deputado mais votado de Minas Gerais. E é um asno, é um cara que ele teve a capacidade de, no pleno Dia das Mulheres, colocar uma peruca e dizer que naquele dia ele teria voz porque ele botou a peruca, então ele era uma mulher ali, porque qualquer um pode ser mulher, foi isso que ele quis dizer com isso. Então, é isso, a gente precisa lembrar essas pessoas, e o pior é lembrar esses jovens que parece que foram abduzidos de algum lugar, assim, enfim, a internet está aí para mostrar todas as atrocidades, mas parece que tem uma venda, assim, então o nosso intuito também é esse, de a partir da peça, não falar só sobre a questão gay, mas a questão do amor em si. O amor sempre é uma revolução que salva. Pegando esse gancho do Vinícius Facó, eu li uma entrevista dizendo que tem um estudo que de 30 em 30 anos tem esse movimento cíclico, né, de esquecimento, da população esquecer o que sofreu, ditaduras e perseguições. Então a gente tem que cuidar para que quando estiver chegando próximo desses 30 anos, a gente relembrar para que não aconteça novamente, entendeu? Então, acho que a peça traz muito isso, para a gente estar ali lutando durante esses 30 anos para não esquecer do que a gente passou e não errar novamente, né? É bem a fala do Eliot no final na briga com o James, que ele fala: se você pode escrever hoje sobre amores e revoluções, é porque lá atrás alguém brincou de guerrear, né? Então, essa questão de não se acomodar, não se acostumar com as possibilidades que você tem hoje de viver e os seus direitos, porque lá atrás teve gente que não tinha e tiveram que batalhar e morrer para que hoje
alguém pudesse escrever sobre revoluções e amores, entendeu? Acho que essa pegada que você falou é uma coisa que lá atrás as pessoas tiveram que fazer alguma coisa pra gente chegar no ponto que a gente tá. Sim. E mesmo assim a gente vive um retrocesso, às vezes. A pessoa que tá, como eu conversei com o Rafa sobre isso até, eu tive até com uma foto em 2019, aqui em Portugal mesmo, em Lisboa. Fiquei 15 dias em coma, quase morri. E aí as pessoas ficam falando muito sobre a questão do que a gente é, do que a gente faz, e eu acho que a peça fala muito sobre isso mesmo, sobre a nossa voz. E a gente tem que se lutar sobre as nossas forças, entende? A gente tem que expor isso pra fora, a gente tem que... Enquanto eu tiver a minha voz, ninguém vai me calar, entende? Porque talvez daqui a alguns anos, ou não sei quanto tempo vai ser, isso não precisa acontecer mais, entende? Eu precisei passar por isso, a pessoa precisou passar por aquilo, entende? Para as coisas melhorarem, e não é uma coisa simples de se dizer, não é uma simples coisa de se passar, sabe? Existe o amor, mas também existe a intolerância, sabe? E se a gente não lutar contra isso, a peça é maravilhosa, eu sempre falo isso, eu fico aqui fazendo luz e fico lá chorando o tempo inteiro. Porque me pega muitos aspectos da minha vida, em vários aspectos. Não que eu seja gay, cara. Mas me pega muito talvez desse... Talvez se eu fosse. Um amigo me contou essa história. Mas me pega muito várias cenas, assim, do espetáculo que me trazem, me remetem a coisas da minha vida. Sabe? Não sou uma pessoa jovem mais, mas o que vocês estão fazendo, eu falei isso pra você. Acho que vocês não devem parar, tipo, isso é muito importante. Pra mostrar pra galera como é que as coisas têm que ser ditas e ser feitas, sabe? O amor sempre vence no final. Mas pra isso chegar, a gente tem que amar primeiro, entende? Acho que isso é muito falta. As pessoas estão sendo odiadas a odiar o tempo inteiro. A gente é ensinado a odiar desde quando acorda. Odeio quando eu acordo, odeio isso, odeio aquilo, e aí a gente vai cada vez mais odiando tudo e de repente, enfim, viramos Bolsonaros da vida. Sachê Whey. Posso? Antes de mais, não conheço o vosso colega, conheci vocês os três. Eu gostei muito da peça porque eu sou contemporâneo, eu tenho 73 anos, nasci em 50 e sou contemporâneo de todas essas, para além da música e todas essas questões do maio de 68, eu tinha 18 anos, passou o maio de 68 passou por aqui, por Portugal, assim, um pouco a correr, vivíamos em ditadura, não é? Do salazarismo. Vocês agora estavam a falar daquilo que foi os escravos, que são o símbolo da nossa revolução. A história dos escravos, penso que a maioria dos jovens em Portugal, e isso tem muito a ver com a educação, tem a ver com a memória, diria que isto é recorrente, estavam há pouco a dar nota, de 30 em 30 anos, e basta ver isto. Segunda Guerra Mundial, a seguir houve a divisão, não é? A chamada Cortina de Ferro, no fundo, envolvidos que são 70 anos, já estamos dentro da Europa, esquecemos já completamente aquilo que foi toda a Europa, a Segunda Guerra Mundial, que estava completamente no chão, os aviões, tanto de um lado como do outro, tiraram com toda a Europa para o chão, só passaram 70 anos e nós já estamos aqui com guerra. Ou seja, isto faz-me pensar que o bicho que nós somos e que chamamos seres humanos, há qualquer coisa que se passa nas mentes, porque eu não sei que seres humanos somos nós, não sei, porque para termos as ditaduras, para termos o bolsonarismo, porque no fundo aquilo que a peça representava naquele tempo, o anticomunismo, digamos assim, uma carta que foi, eu ainda sou, digamos assim, ainda me lembro disso. Agora, a questão é, por que razão é que de tempos a tempos volta tudo ao princípio? Falta de memória. E porquê é que é falta de memória? Porque a escola, que é uma responsabilidade de todos nós, educadores, nós temos filhos, temos netos, etc., e aceitamos que a escola não relembre permanentemente. E, portanto, esta peça que eu gostei muito, no fundo é um pouco isso, eu acho que nós precisávamos de incluir no ensino
nos países, independentemente de ser países do Ocidente ou não, mas precisávamos de incluir no ensino a história e a história da guerra, porque estudamos a história, diversas temáticas da história, mas esta coisa da guerra, em que cada uma das guerras destrói países e mata inocentes aos milhares, né? Basta ver as crianças que já morreram neste momento, até este momento, com um ano de guerra, e é um pouco isto, acho que se quisermos ter o futuro diferente, precisamos das peças, precisamos da história, precisamos da escola, precisamos digamos, criar na escola esta ideia de um mundo melhor, de um mundo de paz, porque senão de tempos a tempos estamos nisto. Portanto, a guerra do Vietnã, no fundo, essa luta, não é? O nosso jovem Lucas, não é? Todos os caminhos na altura iam dar a Katmandu, não é? Portanto, no fundo, o entendimento da luta era completamente distorcido, não é? E, portanto, no fundo, estou muito satisfeito. Gostei muito da peça, desejo grande êxito e vamos ser amigos, porque à partida é por aí. Muito obrigado.